e é um chamado interno, há um chamado dirigido aos ouvidos e há um chamado dirigido ao coração. Muitos são chamados, poucos escolhidos, disse Jesus. Você e eu que estamos aqui, que já cremos no Senhor Jesus Cristo, um dia nós ouvimos esse chamado, é a voz do Evangelho, é a voz do bom pastor, e nesse momento então, o tampão foi tirado dos nossos ouvidos, a venda foi tirada dos nossos olhos, o nosso coração de pedra foi trocado por um coração de carne, e nós que outrora éramos inimigos de Deus, nos rendemos aos pés do Senhor, o recebendo como nosso Salvador e Senhor. Esta é a voz do Evangelho, este é o poder do Evangelho. O Evangelho é a voz do próprio Deus falando ao seu coração, é o chamado eficaz de Deus à sua vida. E é maravilhoso entender isso, porque Deus chama o homem na rua, no campo de futebol, no bar da esquina, na boate, dentro de um leito, lá no hospital, num leito de hospital, lá dentro da sua casa, não importa onde, não importa como, quando a voz de Deus ecoa, Deus chama a pessoa e ela irresistivelmente se rende aos pés do Salvador. Eu já contei isso aqui, pastor, e para mim é um dos exemplos mais lindos que eu tive no meu ministério. Estava lá em Vitória, numa segunda-feira, como hoje, no meu gabinete pastoral, e entrou um senhor de 34 anos. E ele disse: eu posso falar com você? Eu disse: claro. Ele me disse assim: estive ontem na igreja, no domingo à noite. Eu falei: que bom, o senhor é sempre bem-vindo aqui. E ele respondeu para mim: mas eu não venho participar do culto. Eu perguntei: mas então o que é que o senhor veio fazer? Ele me respondeu: eu era um traficante, eu vim aqui ontem roubar um carro. Os carros ficavam estacionados em frente ao templo. Eu disse: mas como assim? O que aconteceu? Ele me disse: enquanto eu estava olhando os carros para saber que carro eu levava, eu escutei uma música que brotou do templo, e eu fui atraído irresistivelmente por essa música, e do jeito que eu estava com meu revólver 38 na cintura, eu entrei. E quando eu entrei, o Evangelho, a palavra de Deus entrou com tanta força no meu coração, que eu saí chorando da igreja, chorando. Cheguei em casa chorando, e a minha mulher me perguntou: o que aconteceu com você, Ricardo? Alguém machucou você? Alguém feriu você? E eu respondi para minha mulher ontem à noite: não, mulher, aquele homem que você conhecia morreu. Jesus mudou a minha vida, Jesus me libertou, Jesus me perdoou, Jesus me salvou. Eu ouvi a voz do Evangelho e fui alcançado por Ele. Ele chama eficazmente. E Paulo prossegue e diz assim: e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Me permita dizer isso. Aqui está o coração da Bíblia. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer, nenhum sequer. A Bíblia diz que nós pecamos por palavras, a Bíblia diz que nós pecamos por obras, nós pecamos por omissão, nós pecamos até por pensamentos. A Bíblia diz que no dia do juízo final, todos estarão lá perante Deus, para dar conta da sua vida, e o reto juiz é o Senhor Jesus Cristo. E diz a Bíblia que os livros serão abertos, e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nesses livros. Primeiro quesito: vamos ser julgados pelas nossas palavras. E a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. Certamente você deve se lembrar, você já falou muita coisa que não devia ter falado. Já falou mal dos outros, já xingou, já falou palavrão, já contou piada imoral, já mentiu. Ah, mas eu não lembro mais não. Falei: não lembra não? Está lá nos anais do tribunal de Deus. Nesse quesito, todos nós reprovados, condenados. Vamos dar conta das nossas obras. Quanta coisa você fez que não devia ter feito. Você tem vergonha de ter feito, mas fez. Até não lembra mais, mas está lá. Nesse quesito, condenado. Nossas omissões. A Bíblia diz que você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Mas diz a Bíblia, se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você está pecando. Culpado da lei inteira. Você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém.